Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o programa do Ictus Podcast, onde a gente comenta capítulo a capítulo a leitura de livros maravilhosos. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, basta você acessar o link t.me/Clube Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. E voltemos nós de volta, Carol, tudo bem? Tudo bem, Thiago, eu sei. Tudo jóia. Tô meio do sertão, dos sotaques, uma delícia. É verdade. Aliás, eu gosto muito do sotaque do mineiro. Eu acho que é muito gostoso. Apesar que aqui eu sei que não é só Minas, tem um Aqui pouco deve da ser Bahia um ali. bolão de sotaques que... Nossa, mas é muito legal. E é engraçado que tem alguns personagens que a gente percebe pela narrativa, a forma como foi escrito, que eles falam assim, meio comendo com as palavras, né? O próprio o Riobaldo fala um pouco assim, né? Mas tem uns que é demais, que você tem que ler com uma super atenção. Os próprios apelidos a gente percebe que é muito da sonoridade do nome, de Adorim. Esse final "in" aí é muito mineiro mesmo. O comer de Verdade. vogais aí, que ele usa apóstrofe várias vezes, juntar Uhum, palavras, é muito disso mesmo. verdade. Mas tá certo. Vamos então, página 245. Isso, é o nosso 12º dia de leitura, 245 a 265. Isso. A gente tava onde ontem, a gente leu um monte e esquece onde parou, né? É uma coisa louca É, isso. na fazenda lá dos tucanos que eles encontraram, onde o povo do Hermógenes estava. Ah, eles já estão presos já, né? É verdade. É, Fez uma tocar em volta deles, morreu já uma par de homem. dos dois lados, né? O Riobaldo já matou um monte do lado de lá, mas eles estão lascados total, né? Nossa, e assim, o início já dessa parte que a gente começou a ler, eu achei muito. Baixo, eu achei. Nossa, eu passei mal, assim, porque a gente percebe, lendo que os Hermógenes lá, o povo do Hermógenes, pega os cavalos deles, né? E começa a judiar deles. Pega Ai, não, né? Começa a matar com os tiros à distância, né? isso, aí eles matam alguns, soltam outros, aí eles caem tipo numa ribanceira, não é bem uma ribanceira, mas eles caem aqui, tem um até que fica pendurado. Nossa, eu achei isso Horrível, muito horrível. visceral, horrível, horrível. E que dó, né? Acho que aqui depois tinha que ter escrito: nenhum animal foi machucado nessa cena. Não, mas é interessante que os jagunços têm mais preso pelas vidas dos cavalos do que das deles mesmos. É A gente vê verdade. lá o Fafafá chorava, o João Vaqueiro chorava. Como a gente toda tirava lágrimas, não se podia ter mão naquela malvadez. Não havia remédio. A pura maldade. A gente jurava vinganças e aí não se divulgava mais cavalo correndo. Todos tinham sido distribuídos derrubados. É o Fafafa que quer ir, né? É, então eles querem, Ele não, quer eu ir vou pra lá. poder. Foi uma artimanha dos Hermógenes lá, porque eles sabiam, óbvio, eles são É. jagunços, né? Eles sabiam que fazendo isso, a chance deles irem tentar acudir os cavalos ou qualquer coisa assim ia ser grande. E aí eles pegariam todo mundo. E acho que foi mesmo o Fafafá que quis sair correndo. Eu vou lá, livrar da vida. E é interessante que eles não querem ir lá para salvar os cavalos. Porque eles já estão todos com tiros, eles estão agonizantes, mas o cavalo demora muito para morrer, Uhum. sofrendo. Eles falam que o grito deles chegava a um ponto de ser um grito de porco. Eu não sei se você já teve a oportunidade ou já ouviu falar pelo menos de quanto que um porco grita quando tá morrendo. Graças a Deus, pra mim o porco morto é no supermercado. É, então, o porco parece que é um dos piores, assim. E o Fafafá quer ir lá pra dar uma dignidade na morte, né? Matar bem matado logo, porque aí pelo menos não sofre tanto. É. Só que os outros falam, não, nós não deixamos. Porque isso consumava ser loucura. Não dava 2 passos no eirado e ele morria a fuzilamento. Em bala se varava. E aí agarramos o segurado Fafafá. É muito triste, muito triste. Aliás, não é Fafafá, né? Não tem acento, é Fafafa. É Fafa. Fafafa. Fafafa. E bem possivelmente a gente tá lendo errado. Mas tudo bem. É, É o nosso sotaque. é. Fafafa. Sulista, faz Isso. parte.
E aí eles começaram, né, continuaram nessa guerra ridícula, e o Diadorim de novo começa, eu vou rezar, eu não tô bem, eu preciso me ajeitar aqui com Deus. Aí fala que uma hora ele para ali para rezar, sabe, o Senhor como rezei, foi assim, que Deus era fortíssimo exato, mas só na segunda parte, e que eu esperava, como até as pedras esperam. Uhum. Eu acho que, assim, é muito mais medo do Hermógenes por causa dessa coisa do pacto com o diabo, né, do que com qualquer outras coisas. E aí ele continua falando aqui que o Hermógenes, essa parte eu também fiquei meio assim, né, o som que o Hermógenes faz da pele dele, o arranhar dos órgãos, esse homem não era gente boa mesmo, né? Enfim. No fim das contas, os próprios Hermógenes veem que a estratégia deles de descampar todo mundo pra matar não funcionou e eles acabam matando os próprios animais, né? Graças a Deus, eles falam. Né, pois é. Aí tem de novo essa coisa, né? Em seguida, Deus existe, não existe, Uhum. por que que ele permitiu essas coisas, né? Mas são as escolhas que os homens fazem, né? E Deus, dentro da permissão aí dele, Uhum. deixa acontecer. Porque a gente pensa, isso aqui é uma história de ficção. Mas quantas vezes coisas parecidas não Sim. aconteceram e não acontecem, né? Então. Aqui na 248 eu fiquei um pouco na dúvida, porque a princípio eu li e pra mim pareceu que passaram vários dias aí com eles presos nessa fazenda. Só que mais pra frente ele começa a narrar a virada do dia um por um. Aí eu falei, será que eu li errado nesse começo? Não, mas porque ele fala aqui, ó, nange os dias e as noites, não recordo. Digo 6. E acho que minto. Se der por 5 ou 4, não minto mais. Só foi um tempo, só que alargou demora de anos. Então eles ficaram uns dias lá, mas como a situação tava feia, parecia muito mais, né? Mas então aqui virou alguns dias, né? Passados então alguns dias é que o Zé Bebelo tem... Aliás, o Zé Bebelo chamou as pessoas ontem, não foi? No capítulo de ontem? Que pessoas. Os soldados? Ou não? As cartas. Mas ele vai mandar agora. Ah, não, tudo bem. Mas ele já escreveu ontem, né? Sim, já Não, escreveu. tudo bem. O Riobaldo tá ainda todo desconfiado. Uhum. E ele percebe que tem um dos jagunços que voltaram com Zé Bebelo. Ele até fala aqui o nome, É mas pra o frente eu não lembro. Salústio. É o uruguaiano, né? Isso, começa a estar sempre com o Riobaldo, né? Então o braço dele ainda tá muito machucado e ele pede água com pano pra poder derramar água. E quem ajuda ele é esse cara, Vira né? uma sombra dele e o Riobaldo fica muito irritado, porque ele percebe, né? É. É a mando do Zé Bebelo que esse cara tá aqui pra me vigiar, pra não deixar eu conversar do que eu vi com ninguém. Isso. E é muito engraçado que ele chega e fala: que é? Tu amigou comigo? Tá, tu. E aí o cara, eu queria assistir o senhor, sua bizarrice, né? Eu quero O só senhor que é a gente fique atirador, aqui. é no junto do que sabe bem, que a gente aprende melhor. É um caô danado aqui. Então, o Reobaldo não engole essa, não. E é engraçado que essas primeiras páginas a gente também não tá sabendo nada do Diadorim, né? Ele dá uma sumida. A gente sabe que ele não morreu, né? Ele vai aparecer ainda hoje, mais pra frente, mas também a aparição dele é bem suave aí, né? É. O que eu achei também muito nojento nessa parte foi a parte que eles pegaram os corpos, né, dos jagunços falecidos. Não tinha como enterrar, que senão eles eram, né, fuzilados, mortos. Então eles arranjaram um quartinho lá e começaram a jogar os corpos. Pra não feder, né? E aí esqueceram o gato lá dentro. Coitado do gato. Coitado do gato. Tentaram tapar o vão da porta embaixo com uns algodão, alguma coisa pra não sair o cheiro, mas cheiro vinha, de repente veio uns miados lá de dentro. Ixi, o gato tá lá. Não é? Eca. Não, mas a situação tava tão feia, até pra fazer o número 2, eles tinham que esperar dar a madrugada, pra agradecer que não tinha lua, pra não clarear nada, ir escondidinho lá e resolver os problemas. Aí que eu fiquei pensando, porque a gente imagina uma casa de fazenda de hoje, né? Que, vai ao banheiro, mas não tem banheiro, era fossa do lado de fora, né? É verdade. Não tinha descarga, não tinha papel higiênico, né? Uhum. Teve uma hora que ele fala que tinha problemas, eu não entendi como eles resolveram a questão do xixi. Que ele fala, porque quando os rins apertavam, mas aí eu não entendi qual era a solução.
Mas também é uma situação a se pensar, o que eles faziam ali? Mas acho que pra homem ainda é mais fácil, né? Ah, mas você tem que sair de casa? Se eles pusessem meia cara pra fora da janela e eles tomaram um tiro, vai o quê? É. No quarto dos corpos? Nossa. Ai, que nojo. Enfim. Ai, ai. Aí a gente descobre aí o Zé Bebelo convidou o Riobaldo, o Joaquim Beiju e o Kips. E aí o Riobaldo fica, caramba, mas por quê? O que acontece? E a gente descobre que o Joaquim Beiju e o Kips foram os dois homens que o Zé Bebelo escolheu para levar as cartas lá para os soldados, né? Isso. O Riobaldo não gosta muito da situação, né? Mas já não pode fazer mais nada. E aí os dois caras vão na cozinha, pegam um pouquinho de comida, tal, e picam mula. Uhum. Sai escondido à noite, né? Isso, será Tem que que vai dar ser tudo à certo? Será que noite. não vai? Cada um para um lado, se abaterem um, na sorte o outro passa. Essa é a ideia. É. Isso pra mim é muito confuso, porque se os caras não podiam sair pra fazer xixi, vão conseguir Mas passar de para. noite, né? Agachadinho no escuro. Porque à noite parava o tiroteio. E o Zé Bebelo Uhum. mesmo fala, é certeza que eles estão ou em número igual ou em número menor. Porque à noite era a hora de eles virem para um confronto de faca. Eles não podiam É. atirar porque aí acusava onde estava cada um, né? Porque fazia faísca lá e a iluminava e ficava mais fácil de acertar os tiros neles. Então era meio que uma trégua obrigatória. E a gente vê que o Riobaldo ele ainda tá muito pé atrás com o Zé Bebelo. Ele fala, ó, qualquer coisa eu vou espremer esse homem na parede, eu vou fazer ele falar, mas caramba, será que vai adiantar? O que eu Acho que entendi aqui não. é que ele não quer ser tomado como outro Judas, alguém de traição. Uhum. Então ele quer Sim. realmente confrontar verbalmente o Zé Bebelo em vez de simplesmente ir lá e resolver a coisa no faca ou na arma, seja o que for. E ele se preocupa com essa certa ética. E aí ele vai lá Sim. confrontar, né? Ele fala, eu tinha de encher de medo as algibeiras de Zé Bebelo, só isso era o que valia, né? Uhum, Ele até fala, será que ele não vai dormir? Ele fica lá ponderando, né? Mas uhum. É que todo mundo tava fazendo turnos pra dormir já e ele, o Zé Bebelo, não isso, dormia de jeito nenhum. é. Ah, e o Zé Bebelo arranjou umas roupas pretas, né? Eu não entendi bem por quê. Ele saiu de noite, essa parte fugiu um pouco. Ah, isso aí foi pra tentar ver a quantidade de inimigos. Ah, do Hermógenes, né? Que ele volta e nessa hora é que ele fala, ó, inimigo que faz igual numeração ou menor do que a nossa. Por via disso é que Uhum, não toma coragem de dar assalto e é também que eles não conhecem o interior dessa boa casa. Dar assalto é eles entrarem na casa para resolver tudo. Então, como eles estão em número uhum. menor, não conhecem o ambiente, eles ficam ali. Mas aí ele chama o Riobaldo, né, pra ir com ele, já que ele era um bom atirador, né? Aí o Uhum. Riobaldo ainda fala, eu vou, mas o Salustio vai comigo. Salustio é o... É aquele cara lá, é. Urucuaiano. Mas eu acho que ele falou isso meio que pra dar uma cutucada no Zé Bebelo. Porque esse cara aí não sai da minha cola, eu já sei que ele vai comigo. Meio isso. Aí o Zé Bebelo, ele fica meio enfesado, né? Que Uhum. foi, Riobaldo Tatarana? Tá com algum problema? Esqueceu que eu que sou o chefe? E aí acho que o Riobaldo, ele é muito safo, né? Ele é. Porque ele percebe quando o caldo vai entornar pro lado dele, né? Ele instiga, vai até onde dá e aí recolhe. E aí achei muito engraçado depois que o Zé Bebelo fala, eu sou o chefe, não sou? E ele pois é, chefe, eu sou nada, não sou nada, não sou nada, não sou nada, nadinha de nada. Aí eu, rapaz, tu é um safado sem vergonha. Ele fez o que conseguiu, né? O Zé Bebelo ainda falou: Ah, qual, Tatarana? Tu vale o melhor, tu é o meu homem. Porque ele sabe que ele é bom de tiro, né? Acho que no bando não Sim. deve ter ninguém que atira tão bem quanto o Riobaldo. E vamos convir que é importante essa Ah, com habilidade aí, né? certeza. E assim, ele tá ferido, né? Ele tá com o braço machucado. Uhum. E mesmo assim, ele atira bem. Mas uma coisa que eu já percebi aqui é que o Riobaldo, ele já entrou em alguns bandos durante a história, né? E todos os chefes gostaram dele. Então, teve o Medeiro Vaz, o Zé Bebelo, o próprio Hermógenes, naquela época que ele ficou um pouquinho com ele, Isso. o Titão Passos, o Joca Ramiro. Então, assim, acho que além dessa questão dele ser um bom atirador, o pessoal gostava da presença de espírito, né? Dele, né? De um modo geral, né? Uhum. E eu acho isso interessante, porque ele mesmo entrou nessa vida meio que sem querer, ele não se sentia especial, ele não, apesar dele ser estudado, ele nunca usou isso, né, para falar mal ou eu sou melhor que vocês. Pelo contrário, né? Ele sempre estava ali quietinho na dele
E o povo gostava dele, achei Sim. isso interessante. E é interessante ver na cabeça do Riobaldo, eu pelo menos entendi assim, a mudança de... a conclusão diferente dele, porque quando o Zé Bebelo manda chamar os soldados, ele fica todo, imagina, ele vai trair e tal. Só que aí passam vários dias, ele começa a perceber que não tem saída mesmo, não tem jeito. É. E ele meio que vai se convencendo de que, olha, o que o Zé Bebelo fez aí talvez tenha sido bem inteligente mesmo. Ele reconhece que ele não tem inteligência para ser chefe ainda, né? É legal de perceber isso. E aqui a gente tá no Legal, momento em que ele já quase foi eleito chefe, né? Antes do Zé Bebelo assumir o bando do Sim, Medeiro Vaz. exato. E aí ele começa a perceber, lá pra frente um pouquinho, ele fala um jeito de se escapar dali, a gente é salvo. O Zé Bebelo era a única possibilidade para isso. Como Constante pensava e repensava, obrava. E eu criei. Eu acho que ele sacou que, ó, não tinha outro jeito, o Zé Bebelo mesmo é que percebeu mais rápido que a gente que a saída era essa aí. É. Aí ele volta a falar do fedor, né, da casa. Ele fala, a casa dos tucanos aguentava as batalhas, blá blá blá, mas estava com um cheiro muito fétido, um mal fétido que vai terminar mazelando a gente. Já pensou o cheiro, mano? Aff. Não, você imagina, né? O ser humano começa, né, obviamente, a se degradar, o corpo, ainda com fezes e urina, e é quente, né? Sim. Então você imagina, uma panela de pressão. Aí ele fala, a casa estava se enchendo de moscas, dessa de enterro, as produzidas. A cada quicada, elas presumiam sujo, em penca maior, pretejavam. Ai, gente, olha, pelo amor de Deus. Ai, nossa, eu tô falando, esse pedaço que a gente leu, ele foi muito real na minha mente, sabe? E do lado de fora não tinha tanto cheiro porque era ar aberto. Mas várias vezes ele fala dos corvos lá que estavam, eram corvos, eram os abutres, eu não sei, mas esses pássaros que ficam, ó, vai ter morte aqui, vai ter comida pra mim, e já fico aqui rodeando, sento na cerca e fico ali. É. Porque tinha corpo pra caramba ali, né? Nossa, imagina, né? Aí a gente volta a ler sobre o Diadorim e como ele tá diferente, né? Então ele continua tendo a cara muito branca, mas os olhos dele estão rajados de vermelho, né? Então possivelmente ele tava chorando horrores, né? Pela morte do Joca Ramiro. E ele queria vingança, né? Diadorim carecia do sangue do Hermógenes e do Ricardão. Pra mim é muito engraçado ouvir Ricardão. Por quê? Porque, enfim, né? Porque todo mundo fala que quando é amante, essas coisas, olha lá o Ricardão. E óbvio que não tem nada a ver, né? Mas vem na cabeça. Fazer o quê? Ai. Bom, aí acontece o que todo mundo tava esperando. A gente também, porque confesso, esse capítulo, entre aspas, capítulo, né? Esse trecho se arrastou um pouco, não acontecia nada fora. Tá, tão brigando, tá difícil, tão brigando, mas não avança. De repente, o que houve o conseguinte foi que Zé Bebelo pegou em meu ombro. Ele mudou de lugar, pôs a cara no meio da luz. Aí, está ouvindo, Tatarana Riobaldo? Está ouvindo? Ele disse com um sorriso de tão grandes brilhos que não era de ruindade nem de bondade. Aquilo foi um dia. Devia de estar sendo por volta de umas 3 da tarde, pelo rumo do sol, ouvi. Mas então a soldadesca tinha vindo, alcançada. Estavam chegando? Era. Enfim, então os soldados chegam e aí voa bala pra caramba do lado de lá dos Hermógenes. Nossa, né? Até metralhadora os caras trazem, né? Eu achei legal que fica aqui, a bala, 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 a bala. Isso aí. E assim, pelo que eu entendi aqui, o Zé Bebelo, ele queria, obviamente que ele também é um jagunço, né, e os soldados não poderiam atacar o bando dele, então ele meio que quer fazer uma proposta de paz para os soldados, né, ele pega um pedaço de pano branco, coloca num rifle, né, e tal, uma coisa assim. Não, isso aqui é o Hermógenes que põe para eles, e ele responde. Ah, é verdade, isso, verdade, ó, isso mesmo. Aí acontece o tiroteio do lado de lá, eu fiquei esperando já, cadê a fuga deles? Que eles iam fugir, mas não fugiram nada, né? Acho que por causa disso, né, porque eles o soldado iam tomar tiro não vai também, saber. né? Então tinha que esperar um pouco, né? Então, e a gente vê que isso durou aí umas horas, pelo menos um dia, né? E aí sim vem então do lado lá dos Hermógenes, alguém levanta uma bandeira branca, mas nisso, conforme acontecido exato, uma coisa muito inesperada se deu. Da banda do mato, de repente, por cima das moitas de lobo,
alguém levantou um pano branco na ponta de uma vara. E o Zé Bebelo, então, pega, ele nem põe um trapo numa arma lá, já tinha pronta, né? Que já demonstra que ele já estava sacando que ia acontecer isso mesmo. E aí ele responde e começa a vir, então, um cara para conversar e negociar, o tal do Rodrigues Peludo. E aí foi interessante que veio um cara atrás dele, chamado Lacral, e o Rodrigues Peludo virava para trás, falava qualquer coisa, parecia que estava mandando o Lacral ir-se embora. Ó, esse embora aí com apóstrofo aí, que é muito... Ir-se embora, mas o Lacral teimava, seguia acompanhando o outro. E gente do baiano, de onde é que é do mineiro? Gente, de onde é que está comparecendo esse Lacral? Faz tempo que não se tinha ciência nenhuma deles. Então eles já conheciam o Lacral, né? Enfim, eles vão chegando para conversar e aí tem aquela coisa, será que eles vêm mesmo para conversar? Será que eles vêm para tentar algum último ataque? Mas o Zé Bebelo não é chefe à toa, né? Manda os dois virar de costa, tão cheio de arma e fala, agora vocês falam sem olhar para cá. Mas aí, enquanto isso, os outros jagunços que se ajuntam ali começam a falar bem baixinho um pro outro, né? É tramóia, é não sei o quê, Isso. É vingança, vamos matar, né? Inclusive o Diadorim, né? O Diadorim tá totalmente transtornado, né? Afinal de contas, mataram o pai dele, né? Eu, no lugar dele, acho que não teria nem tanta paciência, assim. Ainda mais saindo jagunço, tendo uma arma na mão. Mas ok. Ai. E aí a gente descobre que... Jinx! E aí a gente descobre que não era tramóia nada. Eles vieram realmente negociar um tratado ali para que cessar fogo aí, né? Na verdade, o que eu entendi é que o Rodrigues Peludo, ele veio a mando do Ricardão e do Hermógenes e o Lacral veio por conta, né? Veio por conta, ficou claro isso lá na frente. Ele aproveitou. Isso. E aí eles querem aí uma trégua, né? Isso, por um tempo, né? Não sabe quanto tempo, mas eles querem uma trégua. Por causa dos soldados, claro. Claro. O Zé Bebelo meio que aceita isso, né, tal. Não, o legal foi o Fafafa, né? Paz, quem é que devolve a vida em nossos cavalos? Aí eu fiquei pensando, eles têm que sair de lá a pé, né? E aí o Zé Bebelo manda ele se ajoelhar e eu falei, vixe, vai matar, mas ele não faz isso, né? Então é aquela coisa de novo, né, da ética, né? A ética entre eles lá. Eu acho que em guerra é assim também, acredito, né? Pelo menos os filmes retratam isso, né? Tem a batalha, mas tem essa questão ética. Eu nunca entendi, por exemplo, por que não se ataca um líder do exército, um general. Ele normalmente ele até vem em destaque dentro da tropa, mas parece que tem um certo... Outra coisa que eu sei de ética de guerra, não sei se é verdade, pelo menos parece em filmes. Quando você tem uma pessoa que está descendo de paraquedas, por exemplo, num lugar, eles não atiram nas pessoas no ar. Eu não sei se isso é ética. Nunca pensei nisso. Seria muito mais fácil atirar no cara ali, né? Verdade. Eu acho que essa coisa de morrer com honra, né? Se você tá dando a sua vida por uma causa que não necessariamente é sua, então, pelo menos morra com honra. Penso eu, né? Não sei. Se fosse eu ia tentar matar o cara antes de chegar no chão, porque ele, afinal de contas, tá vindo ali não é pra me dar um abraço, né? Verdade. Ai. Enfim, eles negociam 3 dias de trégua, sem tiros, e ainda o pessoal fica, não, será mesmo? Os caras são Judas e tal, não vai rolar. Nessa o Riobaldo pega a mão do Diadorim ali, né? Que foi muito estranho aquele momento. Mas o Diadorim tá tão... que larga a mão dele, não quer nem saber e tal. Faz parte, né? Sim. E aí o Rodrigues Peludo vai embora, né? Só que o Lacral quer ficar. E aí a gente percebe que o Lacral, ele sempre esteve do lado do Joca Ramiro, apesar de pertencer ao bando do Hermógenes, né? Eu acho que ele tava super desconfortável do lado de lá e não sabia como fugir, né? Nesse momento, finalmente, ele teve a chance de trocar de lado. E se arriscou, né? Arriscou tudo, porque ele poderia simplesmente ser morto. Você tava lá, então você é traíra lá, vai ser traíra aqui. Morre. Outra coisa que eu pensei que eles podiam fazer, e pelo menos até agora não fizeram, é, tudo bem, você pode ficar. Aliás, pensa assim, se eles respondem, não, você não pode ficar, ele não pode voltar para os Hermógenes, porque o outro ouviu o que ele falou. E aí ele ia ser morto ali. E eles poderiam falar, você pode ficar. E aí, depois que separam todo mundo, ele fala, só que agora você tá sozinho, pode ir embora do bando. E aí, o que ele vai fazer da vida? Tá no meio de 2 bandos caçando ele. Mas
Graças a Deus. Graças ao Guimarães Rosa, que inventou a história. É. O Zé Bebelo aceita e pede até para ele contar como é que estão as coisas lá, quais são os planos. Só que, pelo visto, ele não sabia de muita coisa, né? Deu uma de Riobaldo, deu um miguezão ali. Ele só fala que o bando deve ter uns 100, mas eles estão mal assentados, sem quilates, estão aguardando outra gente por vir de refrescos. Uhum. Então você vê assim, que eles também, para lá, para os bandos do Hermógenes do Ricardão, o negócio não tá tão legal, né? Ainda mais depois que os soldados chegaram, né? Sim. Aí acontece uma coisa do Zé Bebelo, que eu não sei se eu entendi bem, talvez você me ajude nisso aí. Olha só. Numa roda morta se esperou, até que de lá, da dobrada de uma ladeirinha, os 3 tiros eles deram, somando o aprovado. Os 3 tiros era para comprovar que a gente aceitou o tratado de paz. Isso. A tanto tresmente também se respondeu desfechando, ou seja, do lado de cá também deram 3 tiros, beleza, estamos de acordo. Aí, para a gente, Zé Bebelo disse, solar o maluco, aqueles outros não têm a constância de observar, não merecem a palavra dada. O que fiz foi encaminhar o que vamos pôr em obra, e aceitei nossa vitória. Eu não sei se ele está dizendo aqui que eu não vou cumprir esse tratado nada. Eu também acho que é isso. Tanto que lembra que o Riobaldo tá falando pro doutor que ele fez uma coisa do qual ele não... ele se arrepende. É verdade. Então, assim, houve uma traição realmente se o Zé Bebelo não respeitou esse tratado, né? Uhum. E, obviamente, que os jagunços dele tinham que segui-lo, né? Sim. Eu também entendi isso. Eu também entendi que o Zé Bebelo não respeitou. Mas não sabemos ainda o que vai acontecer, né? Qual que é esse desrespeito ao trégua aí. O fato é que param os tiros, eles vão jantar, é aquele que você falou da outra vez, né? Tá no meio do negócio, mó tenso, de repente ele, beleza, vou jantar. E teve uma hora, dormir pra caramba. Enfim. E eles perguntam dos soldados, né? E os soldados? Era o que mais se perguntava. Tinham esbarrado o tiroteio, a gente não escutava o costurar. E aí fica naquela. Onde será que eles estão? Parece que pararam de brigar os soldados também. E o Diadorim ainda tá muito... Assim, o Diadorim, ele, pelo visto, ele sempre concordava com o Riobaldo, por mais que eles discutissem, tava sempre um do lado do outro. O Diadorim agora, ele tá meio que isoladão. Então, o Riobaldo tenta conversar com ele, tenta chamar ele pra ficar perto dele, e ele, não quero, me deixa sozinho. É estranho isso, porque o pai dele não acabou de morrer. Na cronologia da história, o Joca Ramiro tinha morrido, depois eles foram pro bando do Medeiro Vaz... Depois o Medeiro Vaz morreu, depois o Zé Bebelo assumiu, então já passou um tempão desde que o Joca Ramiro morreu. Verdade. Assim, um tempão, pelo menos um mês, né? Ou mais. Acho que mais, porque eles tiveram toda a parte com o Medeiro Vaz liderando, eu não acho que foi pouco tempo ali. Bom, veremos, né? Fechando esse capítulo, pelo menos a leitura de hoje, a gente vê o Zé Bebelo chamando o Riobaldo para alguma coisa que a gente não entendeu muito bem ainda. Exato, eu odeio quando isso acontece. Aí ele falou, vem aqui. Mas é bom. Eu tô meio que achando que o Zé Bebelo ele vai falar pro Riobaldo, ou pelo menos mostrar para ele, olha só como tudo que eu fiz foi planejadinho. E aí ele vai tentar explicar, eu não sei, eu não segui. Mas talvez ele vai tentar explicar, ou mostrar, ou perguntar para ele, meio que tentando ensinar como é que você acha que são os próximos eventos, esse tipo de coisa. Vamos ver. Vamos ver. Amanhã a gente descobre. Na verdade, eu vou descobrir daqui a pouco, porque eu não vou aguentar. Beleza, então. Amanhã a gente volta, vai ser o 13º dia, né? A gente vai dessa vez da 266 a 286. Se você está acompanhando em formatos de áudio ou digital, a gente já leu 60% da obra e agora mais 5%. Isso. Falamos demais. Até amanhã. Até amanhã.